prótese peniana, ela consiste de duas hastes de silicone que é implantada no pênis para dar uma rigidez, né? Quando a rigidez, por diferentes causas, não se consegue ter uma ereção natural, quer seja de doenças, né, como a diabetes, entre outras causas, e quando os tratamentos, né, que pode ajudar, vamos dizer assim, na ereção não é satisfatório. Então, é indicada o implante de uma prótese peniana. E, basicamente, há dois modelos, né, dois tipos, as semirrígidas e as infláveis. As infláveis são acionadas através de um mecanismo em que faz o enchimento dessas hastes, né, através de um líquido, um soro, mas ela contém um reservatório também e também a bomba de acionamento. E as semirrígidas, ela não tendo essa bomba, né, de acionamento, ela mantém uma rigidez constante, né? E são muito satisfatórias, porque elas garantem essa rigidez que é necessário, vamos dizer assim, para um ato sexual. Com relação aos mitos mais comuns da prótese peniana, seria o que ela tira a sensibilidade. Não, porque o orgasmo não tem relação com a prótese, né? Que a prótese ela é implantada, ela mantém somente a rigidez. Os tecidos e a vascularização continuam igual antes da cirurgia. E que ela também é indicada somente para idosos. Também é um mito, né? Que jovens, desde que haja uma indicação, por diferentes causas, né? Que é muito comum a diabetes também, e traumas, né, de acidentes também podem prejudicar a rigidez e a ereção, né? Mas é importante que ela é indicada quando outros tratamentos clínicos não se tem resultado. Aí esse implante da prótese pode ser independente da idade. E com relação às infecções, é um mito também, que a taxa é muito baixa, né? De 1 a 2, no máximo 3%. Vai depender naturalmente dos cuidados, né, da cirurgia, com relação aos cuidados hospitalares, né, também. E outro mito muito importante é que ela é muito visível, né? Mas, na verdade, a prótese, tanto a semirrígida como as infláveis, são muito discretas, né? Porque a prótese ela é interna, né? E com relação às vestimentas, naturalmente a prótese inflável, o volume é menor quando desacionado, né? Mas ela permite, vamos dizer assim, a utilização de uma vestimenta normal, né? E basicamente são esses os mitos. Com relação à indicação do implante de uma prótese peniana, basicamente é quando há uma falta de uma rigidez, uma ereção peniana necessária para um ato sexual. E quando os outros tratamentos clínicos, né, não se têm resultados, através de medicamentos orais, injetáveis, entre outros, né, ondas de choque, não se tem resultado satisfatório, se indica o implante de uma prótese peniana. Muitos pacientes, né, não podem, há contraindicações de uso de medicamentos também. Esses casos se indicam o implante de uma prótese peniana. O que é muito importante nessa indicação tem a expectativa do paciente com relação aos resultados, que isso envolve relacionamento também, da companheira também. Então, dependendo do caso, para a indicação, é importante ter uma avaliação de ordem psicológica, né? Tanto, vamos dizer assim, do homem como do casal, né? Mas os resultados são muito satisfatórios, né? Tanto com as próteses semirrígidas desinfláveis, o grau de satisfação dos grandes fornecedores, né, dos fabricantes, eles têm essa taxa de 80% até 95%, né? E as próteses infláveis têm um grau de satisfação maior, né? E o que é muito importante, que com a prótese peniana, o aspecto estético é praticamente natural, né? E para o ato sexual, independe do modelo, né? Com relação a semirrígidas e infláveis, ambas são satisfatórias. Com relação à diferença entre os modelos, né, das próteses semirrígidas e as infláveis, basicamente são. As infláveis, elas têm, são de 3 volumes, né, normalmente, e pode ter de 2 volumes também. Mas, de toda forma, existe uma bomba de acionamento que transfere o líquido de um reservatório para a haste peniana, tá? E com isso, uma vez acionada, o pênis ele tem mais maleabilidade, ela pode ser dobrada com mais facilidade. Agora, tem modelos de próteses infláveis que elas aumentam, vamos dizer assim, quando acionada, o diâmetro e o comprimento, né? Que é muito importante, que ela não vai aumentar o tamanho do pênis, porque
as hastes da prótese, elas ficam dentro dos corpos cavernosos. E os corpos cavernosos já têm um limite, né? Vamos dizer assim, de dilatação, mesmo com a prótese, tá? Então, de toda forma, uma prótese bem dimensionada, tanto faz semirrígida ou inflável, o tamanho peniano seria igual. A vantagem das infláveis é que, uma vez acionada, o pênis, ela dobra mais fácil, ela pode até diminuir com relação. Então, ela se torna mais confortável com relação a vestimentas, né, e outras atividades. E as próteses semirrígidas, ela não tem a bomba de acionamento, é um silicone sólido, né? Geralmente ela tem uma haste de metal interna que permite que ela possa ser dobrada e ficar numa posição, vamos dizer assim, mais confortável, né? Para permitir uma vestimenta também. Então, a prótese semirrígida, ela mantém o comprimento estável, então ela não vai diminuir, né? Agora, em ambas as próteses, enquanto há uma circulação sanguínea no pênis, com excitação, a glande, né, que é a cabeça do pênis e o corpo, ela enche de sangue, aumentando, vamos dizer assim, o volume, ou seja, o tamanho peniano, né, tanto da glande como do corpo peniano. Tá? E outra vantagem e desvantagem com relação às próteses é que as próteses semirrígidas, a cirurgia pode ser realizada com uma anestesia mais simples, né, até com uma sedação local. Nós temos pacientes praticamente com 100 anos de idade, apesar da saúde, né, as condições estarem boas, né, normais, lógico que a indicação seria de uma anestesia mais simples, né, tá? Como uma prótese semirrígida. Tá? E a outra diferença entre as duas é que as próteses semirrígidas têm uma durabilidade maior que as infláveis, né? Normalmente o dobro ou mais. Tá? Vai depender, vamos dizer assim, da marca das próteses também. Tá? Mas ambas são satisfatórias. E o grau de satisfação é de 80% a 95% dos pacientes. Muito importante no grau de satisfação é com relação à expectativa do paciente, né? Levando em consideração também vamos dizer assim, a disposição, vamos dizer, da companheira, né? Da vontade dela ter, vamos dizer assim, um ato sexual também.